Vamos lá. Boa tarde, boa noite, bom dia. Está começando mais um Pod Peruca, o podcast, o bate-papo. E aqui, deputado, a gente tem o Pod Peruca e tem... Por que Pod Peruca? Muita gente pergunta por que esse nome. Porque a gente pergunta os convidados. Pode perguntar tudo, o sujeito. Pode não, Peruca. Pode, Peruca. Pode perguntar Então tudo? pode perguntar tudo. Pode perguntar tudo. Deputado Antônio Moraes, muito obrigado por atender nosso convite aqui. A gente estava há muito tempo aperreando aqui no nordestinês o deputado, mas a sua agenda é muito intensa, né, deputado, de trabalho? Na verdade, a gente tem uma base política muito grande e a Assembleia hoje é uma confusão muito grande também. Então, isso demanda um tempo muito grande. E eu queria dizer aqui, primeiro, da alegria de participar aqui hoje. Era para ter vindo há mais tempo já. Essa semana eu vi uma entrevista de Peruca, ele dizendo que era militar e que pouca gente sabia, não sabia, mas não eu sabia? já sabia O senhor já há muito sabia, né? tempo. É verdade. Sabia há muito tempo. Mas estamos aí, vamos conversar aí, botar a política em dia e eu estou à disposição. Falou em militar, falou em polícia, lembrando que o senhor também é delegado de polícia de carreira aqui em Pernambuco, foi secretário de Defesa Social, que na época era de Segurança Pública, não era, deputado? É verdade, eu fui secretário no governo do Dr. Arraes, no terceiro governo dele, em 95 a 98. Fui delegado durante 23 anos, já sou mais tempo deputado, eu já estou com 28 anos como deputado. 5 mandatos, 6 mandatos, né? 7. 7 mandatos, né? Eu me elegi em 98, naquela época hoje, é o único que continua na casa. Essas duas últimas eleições, a gente teve uma renovação muito grande, e isso é fruto das redes sociais. É verdade. Normalmente a renovação era de 25 a 27 por legislatura. Nessas duas últimas, ela ficou na 50% e 52%. Quer dizer, praticamente dobrou a renovação da casa. Então, há uma rotatividade muito grande. Deputado, eu lembro, o senhor falou aí em 98, eu estava em Timbaúba e eu apresentava um programa semanal na rádio Princesa Serrana, depois fui para a rádio FM. E lembro do início da sua carreira como deputado. Início, o senhor atuou muito em Timbaúba, até por ser da região. O meu primeiro ato, na verdade, como deputado, foi Timbaúba. Timbaúba tinha um problema de água grande. Perfeito. A gente tinha uma dificuldade enorme, porque naquela época o Capibaribe Mirim já apresentava problemas durante o verão. Hoje ele praticamente seca, não é um rio mais perene, quando o inverno é rigoroso, quando o verão é rigoroso. Então, na verdade, a gente fez uma audiência, uma reunião da Assembleia em Timbaúba. Gilson Muniz era meu adversário, mas era o prefeito na época, o governador era Jarbas, e a gente foi lá porque havia um projeto inicial no governo do Dr. Arraes para construir a barragem do Tiúma. Então a gente foi, na época, Jarbas tinha vendido a CELP, estava com dinheiro, o governo, e a gente levou lá a Assembleia para a gente pleitear duas barragens, que era a barragem do Tiúma, que foi construída e foi a salvação de Timbaúba, porque hoje ela tem muita água, a gente tem dificuldade ainda na distribuição, mas água hoje tem muita em Timbaúba. E a barragem Sirigi, que foi uma bênção para a região, porque hoje a gente tem uma adutora que abastece muitos distritos e abastece mais de 9 cidades da Mata Norte de Pernambuco. Então, essas duas obras foram fundamentais para o desenvolvimento da Mata Norte, que foi a barragem Sirigi, que tem o nome da minha avó, Anita Moraes, e a barragem do Tiúma, no município de Timbaúba. Eu estava conversando com o nosso amigo Adriano Guerra aqui, logo cedo, a gente estava fazendo um teste aqui no som, e eu dizendo a ele, o senhor falou, Anita Moraes, foi a primeira prefeita do Brasil. Foi. O que houve foi o seguinte,
De 30 a 45, na ditadura de Vargas, as mulheres podiam votar, mas não podiam ser votadas. Com a queda de Vargas em 45 e com a nova Constituição, a mulher adquiriu o direito de ser candidata também. E naquela ocasião, em 46, ela foi candidata a vereadora, se elegeu a mais votada de Macaparana, e em 53 ela é prefeita do município, a primeira mulher prefeita no estado de Pernambuco e uma das primeiras no Brasil. Porque naquela época, diferente hoje, que as mulheres já alcançaram muitos postos, tanto na política, hoje a gente tem uma governadora, uma vice, ministras, secretárias, presidente de empresas privadas. Policiais comandando. Policiais comandando aí mulheres. Então, mas naquela época não, naquela época era um machismo grande, e principalmente para ela que era do interior e que tinha a questão dos coronéis, que era quem mandava na verdade. Então, ela foi uma mulher que viveu fora da época dela. Quer dizer que sua carreira política já tem um DNA, né? Tem, claro. E eu me espelhei muito nela. Talvez aí o nosso sucesso aí de estar hoje como o deputado mais antigo e de mais mandato hoje em exercício na Casa Legislativa. Deputado Antônio Moraes está batendo papo com a gente aqui no Pode Peruca. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O sujeito chegar a 7 mandatos, Leôncio. Leôncio é jornalista, está com a gente aqui, assessor do deputado Antônio Moraes. Não é fácil. A gente teve o exemplo também de Inocêncio Oliveira, foi outro campeoníssimo de mandatos federal, na Câmara Federal. Henrique Queiroz, que está prefeito hoje. Deputado, como é isso? Porque não é fácil, o senhor já tentou. Eu lembro, olha, tem discursos que você marca. E eu acompanho o deputado Antônio Moraes por muito tempo, e um dos discursos dele que me marcou, que eu sempre cito isso, é que o senhor sempre dizia: tá ficando difícil fazer política quem não é rico. O senhor sempre falava isso, não é brincadeira. É verdade. E o sujeito chegar a 7 mandatos... Cada dia está piorando. O que há, na verdade, é que a engenharia política hoje ela é extremamente complicada. Você tem o vereador, tem a liderança comunitária, tem o prefeito, tem o vice. Então, é um processo de negociação muito grande e desgastante também. E as redes sociais. Quer dizer, uma pessoa como eu, que tenho 71 anos. Jovem, homem. E se eu não tivesse entrado nas redes sociais, com certeza... Estava atrasado. Eu estava atrasado e fora da política já. Então, a gente hoje tem uma rede social bem ativa, tanto no Instagram como no Face, página. Então, a gente tem o nosso eleitor, ele acompanha a nossa luta. Agora, o sucesso da política é tempo integral. Eu digo sempre que não dá para você compatibilizar ser político e empresário, ser político e artista, ser político e ter outra profissão. Política, ela consome presença, o tempo todo. Então, ou você faz 100% de política, ou você vai ter no máximo, 2 mandatos. Então, é uma coisa que consome muito. Em alguns momentos é desgastante, porque até a própria família reclama bastante. A ausência, né? Porque uma pessoa como eu, que não tenho muito recurso, onde é que eu ganho a eleição? É na presença. É verdade. É no dia a dia no município, junto com os prefeitos, cobrando nas secretarias, indo atrás, colocando emendas parlamentares. Então, assim, é uma vida de dedicação muito grande para que você obtenha sucesso. Olha, são várias cidades que o deputado atua e tem amigos prefeitos, vereadores, mas duas me marcam. Quando fala nessa cidade, eu lembro do deputado Antônio Moraes. Riacho das Albas e Macaparana. Riacho... Quando fala Riacho das Albas, vem na cabeça deputado Antônio Moraes. Riacho, eu sou deputado desde 98, desde que eu entrei. O pai, Dioclésio pai, e hoje o prefeito é Dioclésio filho.
e eles votam comigo desde essa época. Nunca tive em Riacho menos de 4.000 votos. Sempre tive uma votação muito significativa. Macaparana é a minha terra. É. E tenho lá hoje um prefeito que é meu amigo, trabalhou comigo, é meu compadre. Então, uma pessoa Paquinha, né? Paquinha de muita qualidade, fazendo, tanto Dioclésio como ele, fazendo uma grande gestão, como os outros prefeitos, Marconi, agora Armando lá em Itambé, Albino lá em Condado, Pedro Freitas lá em Aliança. Então a gente tem uma Goiânia, né, deputado? Goiânia, que a gente está nessa luta aí para eleger Marcílio prefeito aí, continuar o trabalho iniciado por Eduardo Honório, que foi, sem dúvida nenhuma, uma gestão que marcou a cidade de Goiânia e uma liderança hoje expressiva no município. É impressionante quando ele sai na rua, o carinho das pessoas, das crianças. Simples, né? E o pior é que ele conhece, numa cidade do tamanho de Goiânia, ele conhece todo mundo pelo nome. É impressionante. Mas estamos na luta aí. O senhor tem outro assessor, que eu digo, o senhor tem outro amigo, prefeito e ex-prefeito, de muita relevância, que é Giga, aqui de Vicência. Giga, Éder, que está conosco também lá, eu não tinha citado ele. Meu amigo Nino, aqui de Nazaré da Mata. Nino é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Quando a figura, né, deputado? No pior momento da minha vida, quando eu briguei com Eduardo Campos, e se juntou Marinaldo, Eduardo e Guilherme, e quase que me degolava, foi a eleição, que eu sempre ficava naquela casa de 50, 55 mil votos, e nessa eleição terminou que levaram meus prefeitos todinho. Eu me elegi com 33 mil votos, e isso também porque eu tinha uma liderança muito forte com o senador Sérgio Guerra. E Sérgio fez uma chapinha. E naquela época a gente elegeu... PSDB. PSDB. E naquela época a gente elegeu 6 deputados na chapinha. Eu fui o segundo. E estava com medo danado de perder a eleição, porque o governo estava me trocando mesmo. Estava indo nas minhas bases e botando para torar. Deputado, falar em Sérgio Guerra, e a gente acompanhou também, faz muita falta, não faz? Muita. Sérgio era como pessoa e político. Político, eu não conhecia até hoje ninguém com a inteligência que ele tinha. Muito inteligente. Como pessoa, era amigo. A casa de Sérgio morava num apartamento triplex. Era invadido. E era invadido. Você chegava lá às 6 horas da manhã, tinha 10 vereadores, liderança comunitária, prefeito, vice-prefeito. Era uma zona a casa dele. Tanto lá como aqui na fazenda. Então... assim, eu tenho assim, um perfil muito parecido. Muito ligado. Quando fala Sérgio era uma pessoa que ele não tinha uma relação política com o município, ele tinha uma relação pessoal com a liderança. Então, isso aí fez dele deputado federal estadual, deputado federal, infelizmente... Senador, depois teve o problema do câncer, mas era um político que ainda ia crescer muito aqui no estado de Pernambuco. E Sérgio tinha uma capacidade política tão grande que ele navegava na oposição federal. Governo, em todo canto. A oposição, governo, ele... O senhor lembra daquela festa que ele fez na Fazenda, que juntou, que estava afastado, Jarbas e Eduardo? Ele tinha essa capacidade de dialogar, de juntar, de somar. Então, isso... Era muito dele. Fez uma falta muito grande. Eu sempre me lembro aí de momentos importantes da política que a gente vivenciou aqui em Pernambuco. O deputado falou que tem que estar presente na rede social, Léocio, e eu acompanho direto. Ele sempre agora está usando a rede social quando vem no carro, está aproveitando o tempo. Não, e arretado. Inovando, isso é arretado. Exemplo, semana ele vinha, foi no dia da posse de Caio Maniçoba, como secretário de turismo. Logo de manhã, ele foi ao Palácio. Olha, estou indo ao Palácio acompanhar prefeitos, amigos. E antes de ontem, foi ontem, eu curti lá, e publiquei no meu Instagram, ele elogiando a governadora Raquel Lira pela retirada do presídio
de Itamaracá, que o senhor é bem votado lá há muito tempo. Isso. É outro grande amigo que eu tenho lá na ilha, Paulo Batista. Na verdade, o presídio era um sonho de quem mora na ilha Há muito tempo, né, se deputado? retirasse dele. A governadora vinha há 2 anos, eu estava acompanhando isso muito de perto, tirando os presos de lá. O presídio estava numa situação horrível. Para você ter uma ideia, a gente chegou a ter 5.000 presos naquele presídio. Ah, Aí você diz, mas o preso não saía de dentro do presídio. O problema não era esse, porque ele não saía de dentro do presídio. Mas o ocorre é que a maioria daqueles presos, 98%, são pessoas muito pobres. E as famílias iam para perto do verdade, presídio. Terminavam que invadiam aquelas áreas no entorno do presídio e iam se estabelecendo ali. Quando o cabo era solto, ele não ia-se embora mais, ele ficava por lá também. E alguns se recuperam, outros não, e isso gerava uma insegurança muito grande na ilha. E, por outro lado, Itamaracá é um grande destino turístico. É uma ilha bonita, as praias são belíssimas, uma água quente. foi a Porto de Galinhas lá atrás, 20 anos. E tem um passeio náutico que nenhum estado do Nordeste tem. É verdade. Aquela volta de lancha no entorno da ilha A festa é do Santo muito de Abreu, bonito. Com a coroa do avião, agora a coroa da sogra, e Atapuz, Catuama, Itapsuma. Então, assim, tem um poder Da muito Barreira. grande para se investir ali na área de turismo. E a governadora, eu fazia o elogio, porque além dela tirar agora o presídio, ela está recuperando a PE 35 da ilha, está recuperando a 001, que é aquela que ia para o Por Forte, Forte. que estava acabada, e também está fazendo agora a ponte dos holandeses, que é uma trilha que os holandeses faziam, uma ponte de madeira, que saía de Vila Velha até Histórico, né? o Forte Orange. Então é uma coisa histórica, é um passeio que muita gente faz, não estava fazendo porque a ponte tinha caído, mas isso é bom que se diga também que essa obra ela teve início no governo de Paulo Câmara. Infelizmente, a construtora que ganhou lá não era uma construtora correta, terminou fazendo um serviço péssimo, que teve que ser retirada, mas agora a governadora Raquel colocou mais recursos e, se Deus quiser, até o final do ano a gente está entregando essa obra, que para o turismo vai ser muito importante lá em Itamaracá. Aproveitar esse gancho de estrada, o senhor me dizia aqui que aquele trecho de Timbaúba a Serrinha, eu passo ali semanalmente, eu vou para Campina Grande e passo ali, melhorou um pouquinho, mas tá estragado. Ali será resolvido, né, deputado? Vai. A governadora ela tem sido muito importante para a Mata Norte. Primeiro que ela está recuperando quase todas as estradas. É verdade. Ela recuperou Pirauá, ela recuperou uma parte da 79, da 89. Ela está recuperando agora e deverá vir agora em abril para inaugurar a aliança até Goiânia. Ela está recuperando toda a 62, Já está. que Já passou do liga, condado. que vai ligar a 408 com a 101. Então é uma rodovia muito importante, porque ela vai para João Pessoa e para todo o litoral norte. Ela recuperou já no seu governo, que estava acabado também, que era aquela estrada Goiânia a 75 até Serrinha. Até Serrinha. E aí, aquela estrada é fundamental, porque aquela estrada você economiza 60 quilômetros para ir para Campina Grande, que é um grande polo comercial. É verdade. Então, você vê que naquela rodovia nasceu muitos postos de gasolina, muitos galpões, oficina, porque ali, antigamente, rodavam muitos caminhões. Muitos. Então, depois, com a estrada acabada, as pessoas começaram a rodar para João Pessoa, que é muito mais longe, mas era uma estrada duplicada, de boa qualidade. Ela já recuperou e deverá estar entregando a 75 também.
A gente está trabalhando agora. Ela deverá, até final de abril, lá para os meados de maio, está dando a ordem de serviço de outra estrada também, que era muito cobrada, que é Serrinha Timbaúba, e vai contemplar ali Ferreiros, Camutanga. Mandar um abraço aqui para meu amigo Gilmar, lá no município de Camutanga, Vereador, Gil, né? lá em Ferreiros. Aquela estrada está acabada. Tá. É um desastre aquilo. Assalto, porque como a estrada está muito verdade. ruim, e ali a gente tem um problema de segurança muito grande naquela fronteira ali com a Paraíba. Paraíba, embora tenha crescido e melhorado muito, a segurança lá está horrível. Os grupos organizados lá, até um paraibano já tem, a Al-Qaeda, É verdade. que briga com o PCC, Atuaram invade na áreas eleição agora aqui da de capital, Pernambuco. estava influenciando na eleição. Agora, há poucos dias, eles invadiram Serrinha, atiraram nas lâmpadas lá, Meu atrás Deus de do outro céu. grupo, briga de facção. Então, essa estrada é muito importante. Então, a gente está trabalhando muito, Peruca. A governadora, nessa vinda aí, ela deverá estar inaugurando cozinha comunitária em Aliança, em Condado. São mais de 200 cozinhas, cada uma dando 200 refeições diárias para famílias que estão na área de risco alimentar. Então, é um governo que tem investido muito. Pernambuco hoje não fala mais que não faz uma obra porque não tem dinheiro. Toda a obra que ela dá, a ordem de serviço, O dinheiro está na conta. o dinheiro está na conta, então a obra começa e termina. Então, é muito importante. E graças a Deus, eu tenho conseguido, com a governadora, trazer muitos benefícios aqui para a Mata Norte de Pernambuco, para a região. Eu digo sempre, aqui quando a governadora começar a mostrar, a entregar o que está sendo feito, a gente está vendo aqui, a gente sem estar puxando para a governadora, mas muita coisa está sendo feita no estado do Sertão aqui, a região. Coisas que estavam paradas, que não havia nenhuma expectativa de ser feita, porque a gente não tinha recurso. Não era má vontade de nenhum governo, não tinha dinheiro. Ela pagou um preço alto, porque durante 2 anos ela fechou a torneira do cofre, demitiu muita gente, e com isso ela conseguiu fazer um caixa bom, conseguiu incorporar e colocar Pernambuco novamente no Capag 2, que era a capacidade de pedir empréstimo com o aval do governo federal, que é um juro muito mais barato, e com esses empréstimos que ela está fazendo, ela está rodando essas obras aí. Agora mesmo, ela deverá iniciar até maio o arco metropolitano, que vai ser muito importante. Muito. A gente conversava há pouco, Carpina vai ter agora outra oportunidade enorme de crescer, não só Carpina, toda essa região, porque a gente vai sair daqui em Matriz da Luz, ali em São Lourenço, a gente vai atravessar e vai direto para Suape, sem passar naquela desgraça que é aquele contorno do Recife, que é um engarrafamento miserável ali. Deputado, o senhor anda muito, anda. Como é que o senhor... Olha, isso é uma conversa aqui, a gente vai... Veja só, eu acho que é o único deputado que tem 2 motoristas. Isso não é tão importante, e é importante. O senhor sempre teve 2 motoristas por conta desse deslocamento. É verdade. Se eu botar, eu já estava morto. Se fosse um só, que o cabo ia dar uma cochilada e matava. No outro dia tem que estar atento para sair. E rodar de dia, de noite, não tem horário, não tem... Então, é complicado. Agora, você dizia, por que é que você estava usando agora o tempo do carro? Peruca, eu vou dizer uma coisa aqui agora, que é impressionante. Eu moro em Casa Forte. Aliás, só mora em Pernambuco. Casa Forte, mora aqui no interior. A minha casa, uma das minhas, eu tenho uma casa em Macaparana e tenho uma casa em Recife. Para sair da minha casa para Macaparana são 120 quilômetros. Da minha casa para a Assembleia, 5 quilômetros.
Tem dia que eu gasto a mesma coisa, de eu ir para Macaparana e de eu chegar na Assembleia. Aí aproveita a rede social. Aí tem que ir trabalhar no carro. É Agora, se você imaginar que um dia o prefeito de Macaparana me acompanhou para ir para a Assembleia, ele chegou lá e disse que se eu tivesse labirintita eu estava morto. Porque eu saio de Casa Forte, pego a Rua da Harmonia, vou para a Avenida Norte, vou para o Arruda, vou para Campo Grande, atravesso a Avenida Norte de novo, vou para Santa Maria, depois eu pego a Cruz Cabugá e vou para a Assembleia. Sair na LEP. Escolhendo uma área. O pior é que todo mundo parece que já descobriu esse mesmo caminho. Aí já está engarrafado também. Olha, falar em engarrafamento, o senhor é deputado estadual e um homem da Mata Norte e conhece a realidade daqui. A gente tem aqui um problema seríssimo aqui também, que é esse trevo, esse pedaço da PE90, que começa aqui em Carpina e termina lá em Toritama, é essa duplicação aqui, né, deputado? É verdade. E principalmente essa parte de Carpina, né? Que é engarrafada também, eu acho que quase 24 horas por dia. Ontem a gente fez uma matéria ali, perguntando às pessoas se queriam, quando chegar a duplicação, se que fosse por fora de Carpina ou por dentro de Carpina. E foi dividido, viu? As opiniões, bombou a matéria, a gente fez rapidinho, foi para 10 mil, 11 mil visualizações. Isso aí é impraticável. Se hoje está assim, imagine daqui a 2 anos. 2 anos. Não roda mais. Então, Carpina tem que pensar um anel viário também. Perfeito. E outra coisa, aí a gente sabe qual é o medo, é do comércio perder, porque o cabo vai passar por fora e não vai entrar na cidade, não vai comprar, mas o comércio vai se estender para essa. E quem quer ir para a cidade entra. Entra. Só vai passar mesmo quem já vai para Surubim, para João Alfredo. Os caminhões vão passar mais por fora. Os caminhões vão passar por fora, mas quem vem comprar carro, que é o grande comércio de Carpina, ou quem vai para o comércio de Carpina mesmo, vai ser muito melhor, porque as pessoas vão chegar com mais facilidade. Então, hoje o caba pensa 10 vezes antes de entrar ali para passar ali, porque é uma coisa horrível. Deputado, a gente conversou com muitos empresários em Vitória de Santo Antão, que estão instalados ali na margem da BR-232, está passando por fora. E a maioria deles, no início a gente não gostou. Agora a gente está gostando de muito. É claro. Porque é o que o senhor disse, quem quer ir para Gravatá, para Vitória, entra. E vai ter uma acessibilidade muito melhor. É verdade. Não é? Você entrar hoje, você vai fazer uma compra, você vai procurar um local onde você estacione, onde você chegue com facilidade, saia com facilidade. Eu tenho muita esperança aí que a Eduarda, uma pessoa muito jovem, que ela consiga aí recursos, solucionar com a governadora isso, né? Fazer projeto. O ideal hoje para os prefeitos, porque dinheiro está aparecendo e tem. Então é fazer um banco de projetos e quando tiver o projeto na mão, vai atrás do recurso. Agora, ir atrás do dinheiro sem projeto, aí não vai para canto nenhum. A gente está conversando aqui no Pod Peruca de hoje, quinta-feira, com o deputado estadual Antônio Moraes, que pertence ao PP. Eu vou entrar na história do PP, mas antes, deixa eu fazer uma pergunta a ele, que muita gente queria fazer. Viu, Leôncio? O homem tem 7 mandatos. Nunca quis ir a Brasília, não? A Brasília que eu digo, ser deputado federal? Não, eu não gosto de Brasília. Não me vejo no aeroporto toda terça e toda quinta. Primeiro que essas bexiga desses aviões não sai na hora de jeito nenhum. Atrasa direto. É um desconforto arretado você ficar ali na... Outra coisa, você divide a família. Fica uma banda em Brasília, outra aqui. Então, eu nunca tive vontade. Quando o Sérgio se elegeu senador, ele me insistiu e eu ia para o mandato certo, para eu assumir essa vaga que era dele, porque ele ia me ajudar a ser candidato, ia me repassar eu tinha voto, mas ele iria complementar isso aí para a gente não correr nenhum risco, mas eu não aceitei, não. Eu gosto daqui. Eu gosto do interior, eu gosto de comer
galinha de capoeira. Cuscuz. Cuscuz. Agora, negócio lá de E Brasília. o clima em Pirauá, como é que tá? Uma beleza. Aquilo Bom é muito demais. bonito, né, deputado? Convidar as pessoas para irem lá. Tem restaurante, tem pousada. É. A governadora recuperou a estrada, tá um tapete sinalizada. Aí o pessoal aqui da região, tão pertinho aqui. Energia eólica, direto, não é? Eólica, até é bom, tem uma. É bem. Muito agradável. Deputado, Para mim é o céu, é melhor do que Paris, do que Londres. É verdade, A é mulher verdade. só falta me matar. E outra coisa, se tivesse ido a Brasília, essa presença que o senhor tem sempre, não teria tanto como deputado estadual, É né? verdade, é. Porque eu ia terminar me envolver lá também, É verdade, e aí e você ficar fica muito fora, muito fora. das bases. E a Assembleia Legislativa, a gente vê suas postagens no gabinete, recebendo prefeito, recebendo lideranças, recebendo pessoas de movimentos, de todos os sentidos. A Alep também não é brincadeira não, né? O meu gabinete é gente. Eu sei. É gente. É uma. Olha, não é brincadeira, é pau mesmo na coisa. E aí a gente tem, além de atender a todo mundo, que eu faço isso desde o meu primeiro mandato, eu tenho assumido uma posição muito de defesa da governadora lá. E a gente tem uma dificuldade enorme na Assembleia hoje. Embora que hoje a governadora ela tem maioria no plenário, mas a gente nem tem a mesa diretora, nem tem as comissões. Mudou, Até né? o ano passado, É. eu era presidente da Comissão de Justiça. Justiça, então a gente tinha. Então, infelizmente, hoje é uma briga, é uma guerra no dia a dia mesmo. Os repasses, tem esse impasse lá dos repasses das emendas, mas está continuando, né? Na verdade, essa questão é uma questão que eu mesmo propus lá numa reunião com a governadora que abrisse um canal de negociação. Não pode ser da maneira que o Feitosa colocou a PEC. A gente tem um acordo que a governadora fez e quem mais está pagando emenda é ela. Nem se compara com os governos anteriores. Mas foi feito um acordo que a gente chegaria até 1,2 do orçamento em 28. E aí a gente foi surpreendido essa semana com uma PEC do deputado Feitosa, colocando 2,0. Para você ter uma ideia, a gente tem 5 milhões de emendas hoje, e isso passaria no próximo ano para 17 milhões para cada deputado. É importante porque você vai atender os municípios. Atender a população. Mas, por outro lado, Pernambuco não é um estado rico. A gente tem problemas seríssimos na saúde, na educação, estradas e uma série de outros, saneamento. Então, é muito importante que seja uma emenda que o governo tenha como pagar, porque depois vai dar uma grande confusão e o governo não vai ter recursos para fazer esse pagamento. O que a gente quiser copiar aqui é mais ou menos o que está acontecendo em Brasília, que hoje o governo federal ele é praticamente refém do Congresso. É verdade. Então, está sendo discutido. A gente espera que haja o entendimento. Tem uma comissão lá, vai se reunir amanhã. Terça-feira, esse projeto vai para plenário e aí ou ele vai ser aprovado ou derrotado. Então, há uma expectativa muito grande aí. Deputado Antônio Moraes, 7 mandatos, e eu tinha, que sempre acompanho a Assembleia, sempre estou lá, eu tinha certeza, Leôncio, que eu iria ver, e quem sabe iremos ver. Esse cavalo passou selado de ser presidente da Assembleia, porque tamanho político e movimentação ali, amizade, tudo isso tem. Na verdade, a gente iniciou um processo no primeiro governo de Raquel. Ela talvez não tenha tido assim o entendimento do que era importante à casa. E terminou que a gente, naquele processo, ela me chamou e fez um acordo para que Álvaro fosse candidato.
E a gente, para não criar problema para ela, eu não tenho essa vontade de ser presidente. Eu quero ser deputado, quero trabalhar, eu estou extremamente satisfeito no que eu faço. E terminou que deu no que deu, né? E agora, novamente, ela não quis disputar as eleições, preferiu que todo mundo apoiasse Álvaro, mas aí está a briga aí. Mas vamos embora. Só quem sabe a vida de cada um é Deus aí. Né? Que leitura o senhor faz para a eleição do ano que vem, deputado? Eleição de governador. Olha, Governo do Estado. eu acho que nesses 2 anos a governadora conseguiu reverter todo o quadro administrativo e financeiro do governo. Como eu coloquei aqui, Pernambuco hoje está com crédito no governo federal, com crédito em todo o sistema bancário nacional e internacional. É importante que as pessoas saibam que Minas Gerais, que é rico, São Paulo, Rio Grande do Sul, devem 200% a mais do que a capacidade de endividamento dele. E Pernambuco, mesmo com esses empréstimos que foram feitos por governos anteriores, na época principalmente de Eduardo, e agora com Raquel, a gente ainda tem uma capacidade de endividamento de 70%. Muito Quer bom dizer, isso, o Gustavo. que Pernambuco tomou emprestado até hoje foi 30% da capacidade dele de pagar. Então a gente tem um leque aí muito grande ainda para ir buscar esse recurso. Então a governadora enxugou, demitiu muita gente, equilibrou, organizou o Estado e agora ela vai e começou a fazer política. Então eu acredito que ela reverte esse quadro, porque todo governante que está bem administrativamente, se fizer um pouquinho de política, ela é muito boa de rua. Quando ela vem, ela cumprimenta, ela fala com as pessoas, ela tem paciência, embora criaram uma imagem dela de radicalismo. Num determinado momento, ou ela segurava a rédea e fechava o cofre para que organizasse o Estado, ou Pernambuco ia continuar quebrado. Seria ruim para todo mundo. Do jeito que estava. Então, eu acredito muito. Ela vai fazer uma concessão da Compesa agora. Ela deve pegar aí em torno de 18 bilhões de reais. Muito importante. A Compesa vai continuar com as barragens, com as adutoras, mas a distribuição vai ser privatizada. E qual é o problema da gente hoje? A Mata Norte tem água hoje. Tem a barragem de Sirigi, a barragem de Tiúma, a barragem de Paudalho, a barragem de Lagoa do Carro, mas a água não chega na casa do cidadão. Então, o problema é a operação. E a gente sabe que tudo aquilo que é público é complicado. Você, para comprar um cano, você tem que fazer licitação. A empresa privada não precisa fazer isso. Então, eu acredito muito que ela resolveu a questão administrativa financeira. Se ela mergulhar agora na questão política, ela está fazendo isso, ela vai renovar o mandato de governadora, que é muito importante para Pernambuco. Porque se Pernambuco tem 8 anos de governo de Raquel, a gente vai dar um salto e voltar para o lugar que Pernambuco nunca devia ter saído. Para você ter uma ideia, o crescimento do BIP esse ano em Pernambuco foi 4,7%. Muito, né? Isso aconteceu em 2011, no governo de Eduardo, quando Eduardo conseguiu uma série de investimentos, Fiat, uma série de investimentos aqui para o Estado. Pernambuco cresceu hoje, mais do que São Paulo, Paraná, Minas Gerais, mais do que o Brasil. Então, isso é o quê? Isso é os investimentos que o governo está fazendo. As construtoras estão rodando. Pernambuco não fazia construção de habitação. Por quê? Por um motivo muito simples. Peruca é uma pessoa de classe média baixa, queria comprar uma casa
R$ 200 mil na Caixa Econômica a uma construtora. Mas você tinha que dar 10% de 200 mil para você começar o processo. Complicado. O cara tinha dinheiro para pagar R$ 200, 300 da prestação, mas não tinha 20 mil para dar o sinal. Ela criou o Morar Bem. O governo do estado hoje dá, né, dado, não é emprestado, dá R$ 20 mil aqui. E isso fez com que a gente reativasse a construção civil em Pernambuco. Eu fui agora para os 30 anos da ADEME e era só elogio das construtoras, porque teve construtora que construiu lá e ganhou um prêmio de 1.800 apartamentos que foram feitos o ano passado. Então, além disso, ela está pegando terrenos do governo, está vendendo a preço competitivo para as construtoras, está doando, quando é para fazer doação de casas, que é pelo Minha Casa Minha Vida. Então, ela começou a rodar aí a construção civil, que é uma grande geradora de emprego. Talvez a maior geração de emprego é a construção civil no país. Então, tudo isso ela tem conseguido, na verdade, implementar aqui no estado de Pernambuco. Estava sendo muito criticada por questão do fardamento escolar. Verdade. Agora, veja, o fardamento escolar, ou ganhava uma empresa de São Paulo e levava tudo para lá, não gerava um emprego aqui em Pernambuco, ou ganhava uma picaretagem aí, porque a gente sabe como era que funcionava merenda escolar e muita gente foi preso por isso. Então, foi o que ela fez. Ela agora já fechou, cada aluno vai receber 3 fardas, e essa farda está sendo feita por 5.000 costureiras do polo de confecção. Então, acabou aquela traquinagem que havia, e hoje está sendo feito em Toritama, Caruaru, Santa Cruz, Riacho das Almas, toda aquela... E distribuiu a renda com as costureiras. Distribuiu a renda com aquelas pequenas empresas, que agora já começaram, já entregaram a primeira leva, vão entregar, demorou um pouco, demorou. Tinha que mudar? Tinha. A merenda escolar. O camarada ia para a escola, pegava o eletrodoméstico da escola, pegava a energia, ganhava a merenda e não usava a energia, usava tudo lá e recebia dinheiro no fim. Ela está acabando. Está botando merendeira, está comprando um material, principalmente nos municípios, e está fazendo a merenda na própria escola. Vai acabar com a picaretagem. Então, isso é ruim para quem? Para ninguém. É bom para Pernambuco. Agora, tem gente que não gosta. Aí é cacete nela, né? É pau. Deputado, a gente vai falar sobre o PP. Esse é o deputado Antônio Moraes, batendo papo com a gente aqui no Pod Peruca e conversando sobre política, sobre vida, sobre tudo. E eu recebi aqui no ponto uma pergunta da nossa diretora. Foi você que perguntou, viu, Alessandra? Ela está perguntando, Peruca, faz um parêntese da política e pergunta se ele tem algum parentesco. Repara o que ela está perguntando. Com o deputado Antônio Moraes do Alto da Compadecida. Já me perguntaram isso? Já. Na verdade, Ariano era um grande amigo meu. Eu fui secretário de Segurança. Sim, e ele era secretário de Cultura. E era pertinho ali na Rua da Aurora. E uma vez eu perguntei a ele, professor, por que Antônio Moraes? Porque meu medo, quando eu vi o filme, era que o Major levasse uma carreira do cangaceiro na coisa, com aquela braveza dele todinha, depois ele desse uma carreira. Aí ele disse, não, foi aleatório esse nome. Porque isso foi escrito na década de 50. Perfeito. Aí eu disse, e o bispo? Ele disse, não, o bispo eu fiz porque eu não gostava de um bispo que tinha aqui no Recife, que o bispo era mentiroso, gostava de festa, o apelido dele era Dom Coca-Cola, porque ele disse que Coca-Cola não falta em nenhuma festa. Aí ele, com raiva do bispo, fez aquela história do cachorro lá, né? Mas não tinha nada a ver, não, viu? Foi aleatório lá na... Deputado Antônio Moraes saiu do PSDB, era cara, quando falava PSDB, Sérgio Guerra, a gente lembrava Antônio Moraes. Não era, Leôncio? Eu fui presidente do partido 2 vezes. 2 vezes. Para mim, foi
A pior não. Foi a decisão mais difícil que eu tomei. Eu gostava do partido. Era um partido... Se identificava, né? Era. Agora, o partido acabou em Pernambuco, infelizmente. E a essa saída foi a agora da verdade. governadora? E naquela época, a gente não tinha chapa. Eu corri o risco de ter uma votação grande E não se eleger. e não se eleger. Então, eu fui praticamente forçado a sair. Foi quando Eduardo me convidou, Do lado da fonte. e eu fui para o PP. Mas, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo partido, embora que nacionalmente também se acabou. Perfeito. Só 3 senadores. 3 senadores e 13 deputados federais. Teve né? presidente da República, teve Teve tudo. tudo. Nós éramos a maior bancada de senador, a maior bancada Federal. de deputado federal. A gente brigava com o PT, era pau a pau, os dois. E teve Fernando Henrique, que foi um dos melhores presidentes que esse país teve. Teve um melhor ministro da Saúde, que foi Zé Serra. Um dia desse eu estava comentando essa semana com um amigo nosso, e ele dizia que... Eu perguntava a ele, diga aí 3 ministros de Lula. O cara só vai em Haddad, aí fica e se lembra dos daqui, né? Mas se não lembrar dos daqui, o cara não sabe. É verdade, deputado. Porque são 39 ministros. A gente tinha a gente tinha na palma, a gente diz palma da mão, na cabeça os ministros. Todos os ministros a gente conhecia, os cabas apareciam, os cabas saíam, viviam ali na... Deputado, Eduardo da Fonte vai ser senador? Será que ele... Tamanho tem político, né? Tá. Tamanho tem demais. Na verdade, o que me surpreendeu em Eduardo é o seguinte, nessas últimas pesquisas que estão fazendo para senador, ele aparece em segundo. O primeiro é Humberto, ele é o segundo. E são 2 vagas, né? O que é que chama a atenção? Ele nunca disputou um cargo público. Então, um cargo público não, cargo majoritário. Porque quando você é majoritário, candidato a governador, a senador, você aparece demais na mídia e fica um recorde aí que você sempre fica rendendo aí. Você chega aqui, quem você votaria para senador? Aí tu vai lembrar de quem? De Anderson, de Miguel Coelho, de Raquel, de Marília, que foi candidato. Ela vai estar semana que vem aqui. O federal, que é 150 candidatos, o cara não lembra. E ele tem aparecido em segundo. Eu atribuo isso a uma coisa que ele fez que é muito importante. Eduardo tem dirigido uma parte muito grande, porque deputado federal hoje é muito dinheiro de emenda. E ele tem colocado muito para a saúde. O Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, ele botou agora um acelerador linear lá, que só quem tem é os grandes hospitais privados. Então, ele tem colocado muito equipamento para o IMIP, para o Getúlio, para o Hospital do Câncer de Pernambuco, para o Hospital do Câncer lá de Caruaru. Agora mesmo inauguraram agora o Hospital do Câncer em Araripina, porque imagina o cara sair de Araripina para vir para cá ou ir para Salvador. Então ele também fez lá uma doação de emenda muito grande para que pudesse abrir o hospital e começar a fazer químio e radioterapia lá. Para evitar as pessoas se deslocarem para cá. Ficar mais perto da família. Então, eu acho que esse discurso da saúde, que é um discurso muito forte, tem colocado ele aí nessa segunda posição, logo após aí o senador Humberto Costa. Deputado, a gente repercutiu aqui, eu ia falar no início e esqueci. Marconi, Eduardo da Fonte, o deputado Antônio Moraes, renovaram a frota lá aliás, partiram na frente com os carros elétricos. Marconi, que coisa boa! Marconi teve uma visão muito... Assim, além dele ter hoje todo o consumo, tanto de todos os órgãos da prefeitura, escola, hospital... Fez uma usina lá solar, né? Ele fez uma usina solar que ele hoje é zero. Ele não compra um centavo de energia da CELP.
E também começou com a frota de veículos elétricos também. Então, isso é importante na questão de meio ambiente, E mas economia. também na questão da economia. Deputado Antônio Moraes, quer falar mais alguma coisa? Não, eu estou. Não, apenas dizer, Peruca, que a gente vai continuar nessa. Tá animado, não tá pra reeleição? Tô. Lógico. Oitavo mandato, se Deus Ó, o quiser. Caventrói, política é um vício. É. Igual a jogar baralho, a fumar e a beber. O cara quando entra, só sai quando morre. Agora deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. O senhor queria aqui lá atrás, e eu fui um deles que incentivou muito, que o senhor gostaria muito de ter visto o senhor prefeito. Eu digo isso de público em todo canto, nos meus programas de rádio, em tudo que é canto. Eu gostaria de ter visto, de ter o deputado Antônio Moraes lá atrás como prefeito de Carpina. O senhor preferia ser prefeito de uma cidade ou continuar deputado? Olha, eu nunca tive pretensão de ser prefeito. Nessa última eleição, Nino me aperreou tanto para ser prefeito de Nazaré da Mata, que é a terra do meu pai e da minha mãe. E o senhor é muito atuante lá. E eu tenho uma história política lá muito grande. Nunca me animei, não. Uma época, você e alguns doidos aqui a gente gritava mesmo o nome do deputado Antônio Moraes. Candidato aqui em Carpina, eu nunca tive essa. Eu acho que se eu fosse prefeito, eu seria um grande prefeito, porque eu sou trabalhador. Então eu ia para cima, eu ia arrumar dinheiro, eu ia fazer as coisas corretamente. Os projetos, a coisa, mas eu prefiro ficar feito deputado mesmo. Olha, o senhor tem uma penetração muito forte politicamente e de amizade no mundo jurídico, no mundo judicial em Pernambuco. A gente vê muito aí a sua atuação. Essa conquista, isso é de muito trabalho em prol também do judiciário de Pernambuco, né, deputado? É verdade. A gente sempre procura ajudar. O penúltimo presidente, doutor Luiz Carlos, foi um colega meu em 69. A gente começou junto. E doutor Ricardo também. Então a gente tem uma relação de amizade muito grande dentro do tribunal, dentro do Poder Judiciário. O Ministério Público também, doutor Marcos, que agora é desembargador. Marcos era filho de Silvio Pessoa, que era deputado estadual, foi votado pela minha família. Foi vice-prefeito do Recife. Rubro-negro. Procurador rubro-negro. Ninguém é perfeito. Aí eu tava... É o que deputado é alvirrubro. Viu? Mas é isso, Peruca. E dizer que a gente vai continuar trabalhando, lutando aí para que a gente consiga. Outra obra importante que a governadora deve iniciar agora ainda no final do ano ou início do próximo ano é a duplicação lá para Serra Talhada. Serra Talhada. Vai começar ali de São Caetano. A de Garanhuns está sendo feita já começou. Essa tem um cunho federal também. Até Lagedo federal. Eu vi o Renan Filho falando sobre essa. Isso. Renan tem ajudado muito Pernambuco. Rapaz, aquele sujeito é um bom ministro, né, deputado? Ele fez uma parceria muito grande com a governadora e tem ajudado muito Pernambuco. Assim, é de um estado aqui. A gente melhorou muito. A gente tem um secretário da Fazenda que é um craque. Ele conseguiu mudar essa relação com a classe produtora. Pernambuco hoje tem uma harmonia muito grande, então isso é muito importante. Mesmo com o planejamento Fabrício, que foi não uma indicação, mas quando o Raquel procurou, o Renan indicou ele é de Alagoas também, muito competente. Então, eu acho que a gente está no caminho certo aí. Leôncio falou, o que foi, Leôncio? Você falou aqui? Sim, a gente falou de política, falou de tudo. Deputado, o senhor é alvirrubro. Sou alvirrubro. Eu já encontrei várias vezes, viu? Ele nos aflitos. É um sofrimento. É um sofrimento danado, né? Muito grande. Ontem, olha, eu sou torcedor do esporte. Não, eu acho que agora, foi muito bom o retrô? Foi. E eu acho que é uma vergonha pro esporte. Porque se você pegar o pior jogador do... Não, se você pegar o jogador mais fraco do esporte... Ganha mais do que o time do retrô todinho. E um detalhe, rapaz. O esporte eu vi a vantagem folha muito agora, grande. O cara mandou para mim a folha do esporte. É de 100 mil para cima, 300 mil. Quem ganha 100 mil lá ganha salário mínimo. O esporte comprou um jogador lá agora... Foi
70 milhões. É muito 60 investimento. milhões. É muito É investimento. muito dinheiro. Aí, com os timezinhos da gente aqui, Náutico, coitado, Santa Cruz e Retrô, esses cabos era para ganhar de muito, não era de pouco. Não, E ontem o Sport entrou podendo perder, podendo empatar. E foi aos pênaltis e quase perdeu a eleição. Ganhou na eleição sorte, não, o porque jogo. pênalti é sorte. É. Deputado, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O Retrô, que investimento é esse? E Esse outra... camarada do Retrô, o presidente do Retrô, É um rubro-negro. ex-presidente do Sport. É. Brigou lá, saiu, é um empresário. É. Agora um cara competente. Porque E vende muito jogador, aquilo é um laboratório. Viu? Ele tem umas coisas, ele bota lá, vai atrás, pega, vende e tá ganhando um dinheirinho também, Perfeito. né? Porque tem essa renda, tem... E tem um centro de treinamento aqui em... Grande, Grande. A muito seleção arrumado, brasileira veio a Pernambuco. Ele deve Ficou lá. Deve ter parceria com outros clubes Perfeito. grandes aí. Está montando agora, eles falando da resenha da Rádio Jornal, que tem empresários chegando agora para dividir O caba, despesa. Leôncio estava dizendo, eu fui olhar ali, o caba do Retrô deu uma voadora no baixinho do Não foi, Sport. E o caba voou uns 5 metros para trás. Na coisa. Agora é um péssimo exemplo. Acredita na seleção brasileira? Não. Rapaz, ninguém acredita, né, rapaz? Não. Que negócio é esse? Porque os jogadores... Rapaz, a gente viu aí relatos de jogadores profissionais que passaram na Não, seleção. eu não entendo nada de Porque futebol. a convocação são os empresários que impõem. Além de impor. Aí você pega Vene, né? Vene, que É. é o melhor do mundo. O melhor do O mundo. Rodrigo é bom, é um grande jogador. Lá no Real Madrid, os cabas jogam tudo juntinho. Aqui o caba bota Diferente um do lado, do outro lado. do Olha, é isso que a gente não canto. entende. Porque Vinícius, Rodrigo, os demais se sobressaem. Porque é o esquema de jogo que tem na Europa, rapaz. E aqui, quando chega na seleção, E o pessoal quando não o caba joga. joga junto, você separa. O caba já está acostumado a jogar, não. É lamentável. Gente- Que a gente vai pro pau de novo. E olha lá. Deputado, muito obrigado, viu? Uma satisfação ter o senhor aqui, uma grande honra ter o abraço, senhor é aqui. muito importante isso aqui, porque é uma forma de divulgar a região. A região. Não é? Eu acho que a gente estava precisando e eu desejo muito que vocês cresçam. Não só Deus você, quiser. mas toda Todo mundo, toda a equipe. a equipe aqui. Você estava mostrando ali, vocês não vão atuar só na política, vai Perfeito. ter... Vários. Vai ser É esporte, é isso. saúde, é tudo, Quer dizer, entretenimento. na questão de informação. Perfeito. Então, isso é fundamental aqui para a região e parabenizar aqui a todos aí, agradecer pela oportunidade da gente poder conversar e sempre, qualquer coisa aí, a gente, informação, eu estou à disposição lá na casa. Muito obrigado, deputado Antônio Moraes, atuante em nossa região. E a gente agradece muito, fica muito feliz em tê-lo aqui. Ele vai vir mais vezes. Agradecer meu amigo Leôncio, está aqui com a gente, assessor. Olha, Peruca, sabe comunicação. quantos seguidores tem na rede social? Sim. 130 mil. É brincadeira, isso é trabalho, né? Não? Eu Isso é estou bom. chegando em 30 agora no trabalho da gota, ele já tem 130 mil, tá vendo? Adriano está dizendo aqui no ponto que você tem muito engajamento. É. E isso é bom. Aproveita a Aí rede também é social o dele. caveirão, viu? É. Ele morreu, ele bota, o povo gosta de ver uma desgraça. Tudo. Não, e sabe o que é que eu bota. acho arretado as suas divulgações? Sabe o que é que eu acho arretado? Você divulga tudo. Mas quando você bota, quando tá chovendo em Macaparana, aquilo é arretado, rapaz. É um negócio diferente. Tá chovendo, aconteceu isso. Mostra ali em Vicência, mostra em E Sirigi, morreu, Machado. meu filho, é com ele mesmo. Morreu, ele bota. Parece que o povo gosta de Aproveita a rede desgraça. social dele, que tem muito engajamento, viu? E mas fala ele todo usa. dia também lá. Eu espero que ele esteja botando, né? Não, eu acompanho. Não, eu pego seus vídeos aqui, eu compartilho no meu Instagram, que eu vejo lá no dele, vejo no seu, vejo mais no dele. E quando entra, não é assim? Que tá colocando lá e a gente tá. O Instagram já joga. Deputado, muito obrigado. Um abraço Grande pro senhor. abraço, Peruca. Saúde, E saúde, abraço saúde. aí a todos que estão aí nos vendo aí. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado a Jonathan, a Manu, a Adriano Guerra, toda a equipe do Visão Comunica TV. Meu abraço.